Olá, educandos e educandas da EJA do ciclo 1. Como vocês estão? Bom, nós estamos iniciando mais um mês, o mês de outubro. Nossa, e tá passando muito rápido, vocês não acham? O tempo tá passando. E só para lembrar, você já recebeu a segunda dose da vacina? Pois é. Tem seguido o calendário de vacinação? Afinal, já estão sendo vacinados e vacinadas adolescentes e a terceira dose dos idosos, né? De alguns idosos. Então, continuem se cuidando. Durante o mês de setembro, que foi o mês passado, nós falamos bastante sobre identidade, né? Ou seja, vários aspectos da nossa identidade. E iniciamos também, né, no mês de setembro, a nossa conversa sobre direitos humanos. Vocês se lembram? A gente falou de direitos humanos e de como constituímos a nossa identidade também. Então, a gente falou sobre esses dois assuntos. E vocês sabem que todos nós temos também uma identidade cultural, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Para entender o que é a identidade cultural, a gente precisa começar sabendo o que é, né? Cultura, afinal de contas. O que é cultura? Bom, cultura, então, é um conjunto de comportamentos, crenças, tradições, valores, hábitos e costumes de um povo. Então, identidade cultural é todo o conhecimento aí do que eu acabei de falar, desses hábitos e costumes, né, que uma pessoa adquiriu através da convivência com a sua comunidade. Legal, né? O universo da cultura popular aqui da nossa cidade, por exemplo, né, que reflete as histórias das comunidades e dos conhecimentos passados entre as gerações, ele é marcado assim por uma fervorosa interação entre as pessoas, determinando de modo muito particular comportamentos coletivos, símbolos e práticas sociais de grupos e indivíduos ligados a crenças, costumes e tradições que surgem destacados na literatura de cordel, na música caipira, no teatro de mamulengo, né? Na dança, na culinária regional, na religião, entre outras manifestações. A maioria dessas manifestações culturais que eu acabei de falar agora, eu sei que é do conhecimento de vocês, né? Até porque algumas delas a gente já falou aqui nos nossos programas, em alguns programas anteriores, né? E outras acabam fazendo parte aí das nossas vivências do dia a dia, não é? Agora, essa aí que eu falei também, teve uma que eu falei que é do Teatro de Mamulengo, né? Não sei se vocês já ouviram, mas a gente não costuma ouvir falar com tanta frequência, né? Então a gente vai falar um pouquinho delas pra gente conhecer, então, o que é o Teatro de Mamulengo. Vamos lá? Então o mamulengo é um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro, e especialmente encontrado no estado de Pernambuco. Existem algumas dúvidas aí a respeito da origem desse nome, mas acredita-se que tenha vindo do termo mão molenga ou mão mole, mostrando que quem faz a manipulação, né, desses bonecos deve ter uma grande habilidade manual. Vocês já conheciam esse tipo de teatro? Bom, aqui na nossa cidade de Guarulhos existem várias manifestações culturais. A gente vai conhecer algumas aí dessas manifestações no decorrer desse mês de outubro que a gente está abordando esse tema. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, por exemplo, né, a primeira delas é a festa da Carpição. Vocês já ouviram falar? Bom, a festa da Carpição é uma tradição muito antiga aqui da nossa cidade. Já acontece há quase 300 anos, muito tempo, né? É uma celebração da fé e devoção à Nossa Senhora de Bom Sucesso. No mês de agosto, é realizada então a tradicional carreata, que leva a imagem da Santa Padroeira, então leva do Santuário de Bom Sucesso até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é aquela que fica no centro da cidade, a igreja matriz, no calçadão da Rua Dom Pedro. Essa festa, ela desperta a nossa atenção para os cuidados com a Mãe Terra, e acontece através do ato de carpir, próximo ali à Igreja de Bom Sucesso, com a crença no poder da cura da terra, pedindo discernimento e sabedoria para plantar e colher boas ações. Bom, há muitas outras manifestações culturais aqui na nossa cidade, como eu falei ali no comecinho, né? Você já participou de alguma? Conhece alguma? Bom, por exemplo, eu vou falar de uma outra
né, que é a procissão do fogaréu, ou os farricocos com tochas ensinando a paixão de Cristo. Quem aí conhece essa manifestação também? Uma celebração repleta de cores, música, teatralidade e fé. Em parceria com a Casa dos Cordéis, o Instituto Procultura e a Catedral Nossa Senhora da Conceição, a Prefeitura de Guarulhos apresenta a Procissão do Fogaréu. A primeira procissão do fogaréu que aconteceu em nossa cidade de Guarulhos foi no ano de 2010, que saiu da Casa dos Cordéis no bairro de Igopoúva e foi até a igreja São Judas Tadeu, foi no ano 2010. E este evento que aconteceu em 2010, nós trouxemos de Goiás, do estado de Goiás, que já faz este cortejo sacro folclórico há 100 anos. É uma tradição brasileira de um século, muito bonita e muito peculiar. Teremos 100 farricocos participando. Farricocos são as personagens que carregam as tochas de cones e de túnicas. Teremos 100 participando que fazem parte do tiro de guerra da cidade de Guarulhos. Teremos também participação de soldados romanos, camponesas medievais, cantos folclóricos, encenações diversas como a prisão de Jesus Cristo. Nós temos cantos líricos com 3 cantoras líricas que vão fazer interpretação de Madalena. Enfim, é uma série de atrações artísticas que acompanharão todo o trajeto. Legal o vídeo, né? Em algumas dessas manifestações a gente encontra barracas de comidas típicas, né? Vocês sabem disso, né? E quantas comidas deliciosas a gente acaba encontrando nesses encontros, nessas feirinhas, né? É verdade? Então agora vamos continuar nesse assunto, mas a gente vai abrir um parênteses aí e pensar nas nossas memórias afetivas, né? Porque quando a gente fala em memória afetiva, a gente pensa, por exemplo, em uma comida, aí vem parte da nossa infância, adolescência, ou seja, da nossa vida, que faz um verdadeiro carinho na gente, né? Que nos une, que nos aproxima. Então, eu pensei em uma que me traz muitas lembranças e eu queria compartilhar com vocês aí, uma memória afetiva que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, que é um bolo de fubá, um delicioso bolo de fubá. Para quem gosta, né? É uma delícia. Mas eu vou trazer para vocês a receita do bolo de fubá. Né? Eu vou apresentar para vocês a receita desse bolo aí escritinho pra gente trabalha a receita e trabalha também esse gênero textual. Então vocês vão observar que qualquer receita que é escrita, ela segue alguns padrões, ou seja, tem uma estrutura, porque a receita é um gênero textual. Então, vocês vão perceber aí que eu vou colocar escrito para vocês que as receitas têm a sua estrutura, começando sempre assim, né? Quando você vê receita, é sempre assim. Começa pelos ingredientes lá e as suas quantidades, que devem ser seguidas. E no finalzinho a gente põe o modo de preparo. Vamos dar uma olhada nessa receita? Então tá aí, ó. Ingredientes. 3 ovos. 2 colheres de sopa de manteiga. 3 xícaras de chá de leite. 2 xícaras de chá de açúcar. 1 xícara de chá de fubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 50 gramas de parmesão ralado, 1 colher de sopa de fermento em pó. E agora vamos para o modo de preparo, né? Que é como fazer esse bolo. No liquidificador ou em uma tigela, adicione os ovos, a manteiga, o leite, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo peneirada e o queijo parmesão ralado. Bata bem até que a mistura fique homogênea, ou seja, lisa, com tudo misturadinho. Desligue o liquidificador e misture delicadamente o fermento em pó. Despeje a mistura
em uma assadeira untada com óleo, margarina e fubá. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 40 minutos ou até dourar bem o bolo. Retire do forno e deixe esfriar bem para desenformar. Que delícia! Já tô até sentindo o cheirinho do bolo de fubá aqui. Bom, então eu gostaria de saber, quando eu falo para vocês então em bolo de fubá, essa palavra faz com que vocês lembrem, né? Tenham alguma lembrança, lembrem de alguma coisa? Talvez do cheiro, né? Quando a gente tira do forno, o próprio gosto do bolo. Você comia ou come tomando alguma coisa específica? Essas memórias são importantes. Eu, por exemplo, lembro da minha avó que fazia um bolo de fubá. E durante toda a minha infância, adolescência, até hoje, né? Quando alguém faz, eu acabo lembrando disso, né? Eu lembro que eu comia o bolo com o café, tomando café. Para mim é uma combinação que me traz aí essa memória afetiva. Lembro também todo mundo sentado ali na cozinha, conversando, rindo, comendo o bolo, né? Então a gente acaba tendo essas lembranças, o que é muito legal. E vocês sabiam que esses costumes que a gente tem em família, que são passados de uma geração para outra, são tradições culturais? Acho que todo mundo tem alguma lembrança, alguma memória assim, né? E vocês sabem que às vezes a gente repete hábitos e costumes dos nossos ancestrais, né? Como nossos avós, os nossos pais, sem ao menos saber o porquê, né? E a gente acaba não percebendo. Eu vou agora contar uma historinha para vocês bem rapidinha, né? Que vai tentar explicar isso daí um pouquinho também, pra gente ilustrar isso aí que eu tô falando, tá? Bom, a história é a seguinte. A filha pergunta pra mãe assim: mãe, por que a senhora, quando vai assar o peixe, né, peixes, você tira o rabo? Aí a mãe olhou, pensou, né, e respondeu para ela assim: eu faço isso porque a sua avó sempre tirou o rabo para assar, então eu também tiro. Aí a criança insistiu, né, dizendo que as mães das amigas dela não tiravam o rabo do peixe para comer, né, então ela estava achando aquilo estranho. Então a mãe dela disse assim, que o melhor a ser feito seria perguntar diretamente para a vovó, né? Para a avó dela. Então, quando a avó chegou em casa, a menina foi correndo lá perguntar, que ela estava curiosa para saber. Vó, ela conversando com a avó, vó, minha mãe pediu para eu te perguntar por que a senhora sempre cortou o rabo dos peixes quando a senhora ia assá-los, né? E aí a avó olhou para ela, pensou, deu uma risadinha e respondeu o seguinte: é que naquela época, quando eu cozinhava, né, quando eu fazia o peixe, eu não tinha uma forma grande o suficiente para o peixe. Então eu ia lá, tirava o rabo dos peixes para assar, para eles caberem dentro da forma. E aí as três acabaram caindo na risada, né? Porque na verdade era só porque não cabia na forma. Então, essa historinha para ilustrar, às vezes é bom a gente, sei lá, questionar, né? Por que a gente age de certa forma, né? Por que a gente tem ações aí iguais aos nossos pais, nossos avós. Talvez algo como essa história pode até acontecer com vocês, né? E a gente acaba não percebendo, vocês acabam não percebendo. É assim a gente vê que o nosso dia a dia constitui a nossa cultura, né? O que é bem legal, o que é bem importante. Agora, chegou a hora que eu gosto muito, acho que vocês também, que é a hora do nosso desafio do dia, nossa proposta de atividade do dia. Vocês estão preparados? Então, vamos lá. Converse com uma pessoa idosa da sua família ou um morador, uma moradora aí mais antiga do seu bairro e pergunte quais as manifestações culturais que ele ou ela conhecem, participam ou já participou e de onde são essas manifestações. A nossa cultura, né, é muito rica, graças à grande extensão do território no nosso país, das diferentes origens dos povos que constituem a nossa terra, né? A gente já conversou sobre isso também em outros programas, a gente vem falando bastante sobre isso. Você pode filmar essa conversa, né, com essa pessoa, com a autorização dela, claro, ou ainda pode registrar todas essas informações no seu caderno, através de escrita ou de desenhos. E não deixe de compartilhar com a gente, né, essa escrita, esse desenho, esse áudio, esse vídeo, enviando para o nosso e-mail, né? E lembre-se que se vocês precisarem, peçam ajuda aí para o professor e para a professora de vocês para enviar para a gente, tá? Pelo e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. E só para lembrar vocês que a nossa amostra de curta-metragem está chegando, esse vídeo pode ser
um exemplo de vídeo aí para mandar para o nosso curta. Combinado? Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa. E não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.